Irmãos, hoje nós vamos tratar, certo? Dando continuidade ao nosso tema geral, sobre inconformados. E hoje nós vamos trazer vários subtemas, né, sendo tratados aqui em um tema principal. Nosso tema principal é inconformismo em tempo de mentiras sutis. Então, quais são as mentiras sutis que rodeiam o Brasil? Que podem ofuscar o evangelho de Deus na vida das pessoas que são cristãs, que podem deturpar a palavra de Deus nas igrejas, na mentalidade dos jovens, nas faculdades, nas escolas. E hoje nós vamos trazer aqui, certo? Nós trouxemos 4 palestrantes, homens de peso, para falar um pouco a respeito desse tema geral, certo? E cada ministrante, eles vão ter 10 a 15 minutos para tratar do seu tema em específico. Então, são 4 temas, certo? Primeiro tema, que vai ficar com o irmão Felipe Gregory, pastor Felipe Gregory. Inconformismo em tempo de mentiras sutis, combatendo a mentira sobre a autorrealização. Aí temos inconformismo em tempo de mentiras sutis, combatendo as mentiras culturais, que vai ficar com o pastor Vitor Paulo. As mentiras ideológicas, políticas ideológicas, com o irmão Eric Thiele. E as mentiras sobre a verdadeira fé, combatendo seitas e heresias, com o irmão e o presbítero Valdir Medeiro. Amém? Amém? Eu vou ficar puxando vocês, porque eu quero que vocês participem, inclusive, certo? Como vai funcionar? Cada um vai expor, no tempo de 10 a 15 minutos, seu tema. E aí, os irmãos vão fazer perguntas, vão gerando perguntas, vão fazendo perguntas. E nisso, eles vão respondendo. Vocês vão dizer, eu quero fazer a pergunta para o pastor Vitor Paulo. Você levanta a mão e faz a sua pergunta e ele vai respondendo. E assim a gente vai fazendo a dinâmica do evento, certo? Pronto, quero convidar o irmão Felipe para expor o seu tema. Pode ficar à vontade. Amém. Bom dia, meus amados, graça e paz. Estão felizes com Jesus nessa manhã? É um tema muito pertinente porque é algo muito sutil, como a própria temática traz, e não só envereda o mundo que não conhece a Cristo, mas tem adentrado as igrejas o fato de que nós podemos produzir uma satisfação plena para a nossa alma. Isso não vem de agora, vem desde a queda, quando Adão e Eva provam do fruto. Ali é a primeira manifestação de alguém que diz: Deus não é suficiente, eu preciso de algo a mais. E essa temática, ela traz algo que pode se tornar lícito, como eu me realizar, por exemplo, no meu ambiente acadêmico, com um trabalho, com uma família, com coisas que são lícitas. E aí está um dos maiores perigos para nós, quanto discípulos de Jesus, é lidarmos com coisas lícitas que por vezes tomam lugar da nossa devoção e do nosso amor ao Senhor. O que eu posso fazer? Geralmente essa pergunta a ser feita. Eu posso fazer tal coisa, posso fazer aquilo outro. Mas pouquíssimas vezes nós vemos no ambiente de igreja as pessoas perguntarem: Jesus, me ensine a abrir mão até mesmo do que eu posso fazer por amor a Ti, para que eu possa me parecer mais com o Senhor. Então, essa temática vai muito daquilo que o apóstolo Paulo escreve sobre: quer em palavra ou ação, façam tudo para a glória de Deus. Seja um ato de obediência aos pais, seja ser um bom aluno, um bom funcionário, todas as coisas permeiam esse entendimento de que eu tenho Deus como o meu supremo deleite e todas as coisas vêm a partir dele. Eu tenho o Senhor e sou satisfeito nele, logo não sou comprado por nenhum tipo de posição neste mundo ou qualquer tipo de oferta que venha me tentar, porque eu já tenho tudo. E é o texto mais conhecido, ou um dos mais conhecidos da Bíblia. Eu quero encerrar essa introdução para que vocês perguntem, a gente começa a interagir um pouquinho aqui. Salmo 23, aberto em tantas casas, em Bíblias empoeiradas: o Senhor meu pastor e de nada tenho falta. É o entendimento de que Ele é o meu pastor, logo eu tenho tudo, de nada tenho falta. Ainda que eu passe por dificuldades, Ele está comigo. Ainda que eu me assente na mesa até com meus inimigos, Ele está comigo, porque Ele é o meu pastor, a minha satisfação. Logo a minha realização não tem fim em mim mesmo, mas principalmente em devolver a Ele aquilo que Ele me deu, que é o ar para eu respirar,
a minha vida e os meus dias para que eu possa glorificá-lo em tudo que faço. Amém? Manda ver aí, gente. Amém. Vamos passar para a exposição do tema do presbítero Valdir, que é mentiras, tempos sutis, mentiras sobre a verdadeira fé, combatendo seitas e heresias. Paz e graça, irmãos. Amém? Bem, nós ficamos com essa parte de seitas e heresias, que é na verdade, um tema muito vasto. Eu gostaria de ler um texto das Escrituras apenas para a nossa introdução da fala, que é 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, que diz que as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então estamos diante de esse tema, quando pensamos em seitas e heresias, é uma realidade que está presente na igreja desde a Bíblia. A gente primeiramente precisa entender um pouco o conceito do que seria essa seita e heresia. Na verdade, seitas e heresias, ela vem de uma mesma raiz de palavra, que é a palavra airesis, uma palavra que vem do grego, a partir do Novo Testamento, que você pode definir seitas e heresias. Seita como um grupo, uma facção, e heresia seria o conteúdo, digamos, teológico, se assim podemos dizer, ou parateológico dessas seitas. De modo que a palavra seita em si não identifica, é interessante nós pensarmos isso, que a palavra seita em si, ela não identifica, na verdade, se determinado grupo é herético ou não. Por quê? Quando nós vemos a partir das Escrituras, e tem um texto de Atos no capítulo 24, versículo 14, você sabia que quando a igreja começa a anunciar a Cristo, a igreja é tida como, para a comunidade judaica, para os judeus, como uma seita. Então, nesse sentido, seita não é necessariamente algo que seja composto por heresia. Paulo vai dizer, aliás, Lucas no capítulo 24, versículo 14, de Atos dos Apóstolos, vai dizer: porém, confesso-te que, segundo o caminho, a quem chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Portanto, a gente precisa fazer essa pontuação em relação à questão de seitas. É claro que em uma perspectiva posterior à Bíblia, até mesmo na Bíblia, naquilo que a igreja vai caminhando durante a história, a gente pode ver diversas heresias, tanto dentro da igreja e também que formam-se outros grupos religiosos. Alguns exemplos para a gente pensar aqui, dos judaizantes, no primeiro século. Os judaizantes, que era um grupo de judeus cristãos que tinham se convertido. E a gente vê muito forte o apóstolo Paulo combatendo essa ideia na sua carta aos Gálatas, porque os judaizantes se convertiam a Cristo e eles queriam que aqueles que estavam próximos ali começassem a cumprir as leis da antiga aliança. Então Paulo vai combater isso em diversas cartas e dizer: olha, a salvação ela não vem por obras, mas somente pela fé. Não é mais a circuncisão, não é a guarda do sábado, não é uma série de coisas, de práticas religiosas judaicas que vão levar vocês a Cristo, mas é o próprio Cristo. Então a gente já vê esse embate acontecendo ali na igreja judaica, né? Porque alguém pode dizer, eu vi esse dia um pastor falando, a primeira igreja é a igreja católica romana. Ele disse: em que local do caminhão caiu? Porque a primeira igreja é a igreja judaica.
no sentido que nasce dentro do judaísmo. Os apóstolos eram o quê? Judeus. Então a primeira igreja nasce no judaísmo, depois se expande ali para Antioquia e para o restante do mundo, ou seja, começa ali. Então dizer que a primeira igreja, já é um aspecto daquilo que ele está falando, a primeira igreja é o catolicismo romano, isso é um grande engano. Muito anteriormente, já a partir da Bíblia, a gente vê que a primeira igreja nasce dentro do judaísmo, trazendo a nova perspectiva, a nova aliança em Cristo, né? A gente vê também uma outra heresia muito forte dentro da igreja, a partir das Escrituras, é o gnosticismo, que o apóstolo João, especialmente, ele vai combater nas suas 2 primeiras cartas de forma muito veemente. E o gnosticismo, né, ele não vê Jesus, a fé em Jesus e a sua obra redentora como aquilo que pode levar à salvação. O gnosticismo, ele vê a dualidade entre corpo e alma, de modo que, se você pecar, você está atingindo não a sua alma que é pura, mas apenas o corpo. É por isso que João, em algum momento, ele vai dizer que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz Deus mentiroso, né? Então nega a encarnação de Cristo, que é um ensinamento, uma verdade essencial à fé cristã. E João vai combater e dizer que aquele que não crê que Jesus veio em carne, esse tal não é de Deus. Então, de modo que o gnosticismo influenciou muita gente. Então perceba que, aí daí vem outras heresias em relação à Trindade, como a heresia unicista, né, que inclusive muitas igrejas evangélicas do nosso tempo, da nossa época, creem que na verdade não são 3 pessoas, mas parece que é um Deus de 3 cabeças. É um negócio um tanto confuso, que distorce o ensino, a doutrina da Trindade, que embora o termo Trindade não esteja explícito o termo, mas a gente pode ver nas Escrituras a questão da ação do Pai, do Filho, do Espírito Santo, desde a criação, na verdade, desde a criação. Lá no primeiro texto, no primeiro versículo das Escrituras, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Como diz, Bereshit bara Elohim, olha, Bereshit bara Elohim. Na verdade, eu só aprendi isso aqui, o resto não sei, é só isso aqui. E é interessante que o Elohim, que está no texto, ele dá essa ideia de pluralidade de pessoas, né? De pluralidade na criação do homem, façamos, ou seja, as Escrituras, embora não tenham a doutrina sistemática sobre, que depois, posteriormente, a igreja fez sobre a doutrina da Trindade, mas a gente vê presente nas Escrituras. E existem igrejas hoje, por incrível que pareça, que são denominações evangélicas, e aqui eu citar algumas, como a Igreja Evangélica Cristo Vive, do apóstolo Miguel Ângelo, Ministério Voz da Verdade, que nós cantamos muitas músicas, e muitas músicas bonitas, diga-se de passagem, né? A Igreja Pentecostal Unidade do Brasil, Tabernáculo da Fé e outras. Então, crê não na Trindade como o cristianismo histórico e aquilo que nós podemos observar nas Escrituras creem. Então, são muitas heresias que estão presentes na igreja, e essa luta não é uma luta de hoje. A igreja sempre sofreu esse tipo de combate, especialmente interno, e teve que, se nesse percurso histórico, levantar-se homens de Deus, e diversos concílios foram feitos para que a fé bíblica, a fé cristã, essa fé que nos une naqueles elementos que são principais e da primeira prateleira da fé, como a Trindade, que é uma doutrina essencial para nós, a encarnação de Cristo, sua morte e ressurreição, sua expiação vicária na cruz do Calvário, e sua obediência que nos leva, porque não é a nossa, né, a obediência de Cristo que nos leva à salvação. Então, tudo isso foi, durante séculos e até hoje, combatidos pela igreja, e é necessário, nesse tempo, nós também temos essa consciência, né, de defendermos a fé, e a partir de texto das Escrituras. Agora, defender a fé, primeiramente, a gente, para termos condições de defendermos a nossa fé, a gente precisa ler as Escrituras.
A gente precisa ser curioso em aprender e questionar legitimamente aquilo que a gente está vendo. Ver bons comentários bíblicos de pessoas, de homens de Deus, que já foram testados e aprovados e passados pelo fogo na história da igreja. Porque senão, não adianta mais. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil que não adianta mais dizer, por que você crê em Jesus? Eu creio em Jesus porque eu creio, porque a Bíblia, e porque a Bíblia é verdade. E como a gente mostrar às pessoas por que nós cremos nas Escrituras, por exemplo. Existem evidências para nós crermos nas Escrituras, existem muitas evidências para nós crermos nas Escrituras. Então, assim, as perguntas elas se multiplicaram. Nós estamos vivendo com o advento das mídias sociais, que é muito bom, tem um lado muito positivo porque divulga seu evangelho. Ontem as pessoas estavam, por exemplo, assistindo ao culto, vendo o culto, né, no YouTube. Né? A imprensa criada no século XVI foi algo fantástico, né, onde Lutero pôde levar os preceitos da reforma protestante à Europa e o restante do mundo. Foi muito, muito bom para o avanço do evangelho, por exemplo. Mas tem um perigo, porque todo mundo hoje é entendido de tudo. Todo mundo é filósofo, todo mundo é teólogo, todo mundo é doutor, é mestre. E aí cria-se uma confusão de coisas e a gente precisa discernir a verdade. Então, estar inconformado, nessa perspectiva também, é a gente ser curioso em aprender mais de Deus, da sua palavra, para a gente ter condições de defender a nossa fé a partir daquilo que as Escrituras nos ensinam. E como é que nós devemos defender a nossa fé? Um primeiro aspecto interessante é o que o apóstolo Pedro vai nos dizer em sua segunda carta, né, capítulo 3, versículo 15. É estar aptos a... Eu vou até ler o texto para não... 1 de Pedro 3,5. Vamos lá. 1 de Pedro 3, 15 e 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor, ou seja, há uma santificação de Cristo em nós, uma busca em Cristo, porque não é algo meramente filosófico ou teológico daqui para fora, é de dentro. Santificar a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados, olha só, para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com quê? Com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que fala mal contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Ou seja, nós precisamos, na verdade, exercer as nossas falas e nossos debates, se assim podemos colocar, de forma, primeiramente, em temor a Deus, em submissão a Deus, com graça, mas com amor no coração, não para matar o outro, não para ferir, porque o que nós vemos muitas vezes pode ser que os debates se tornem um campo de guerra e aqueles cortes que se saem, né, nos Instagrams da vida, de pessoas, fulano, pastor tal humilhou cicrando, o padre tal fez isso. Isso não é saudável à igreja, mas de fato é você ter a consciência de quem é Cristo e a partir dessa consciência você buscar conhecer a Cristo para que você tenha condições de defender a sua fé. E embora alguém o vença em argumento, não vai tirar a fé que está no seu coração. Por isso nós devemos santificar a Cristo em nosso coração, porque embora nós podemos até passar por momentos que nós percamos debates, não tenhamos condições filosóficas ou teológicas de vencer algum debate com determinada pessoa, mas por Cristo estar enraizado em nosso coração, santificado em nosso coração, aquilo não vai alterar a fé que está em mim. Pelo contrário, vai motivar a buscar mais a Cristo e aprender mais do Senhor das Escrituras. De modo que eu gostaria só de passar aqui rapidamente, que são 4 aspectos, eu não vou ler os aspectos, depois a gente pode ir nas perguntas, que faz com que a gente possa identificar, assim, razoavelmente seitas. Algumas seitas. O primeiro aspecto é adicionar algo à Bíblia. A seita sempre adiciona algo à Bíblia. Por exemplo, o adventismo do 7º dia, que é uma polêmica, a seita não, enfim. Você sabia que se o adventista não crê nos escritos de Ellen Goldwater, que é uma profetisa do adventismo, o camarada não pode nem se batizar na igreja adventista? Eu vi isso porque eu vi um pastor de lá fazendo isso em público com uma pessoa. Ou seja, não é mais somente a fé em Cristo.
A Igreja Católica, o papado, uma série de elementos que colocou da adoração, das penitências durante a história. Ou seja, uma seita ela sempre tem a característica de extrair, ou na verdade, alterar e colocar elementos a mais do que a Bíblia. As tradições humanas, as tradições, possam ser até tradições teológicas, porque se a tradição, inclusive nossa, protestante, reformada, não estiver submetida ao crivo das Escrituras, ela não deve ser aceita. Então, as Escrituras é a palavra final, em termos de composição teológica, de fé e de prática nossa. Então, alterações à Bíblia. Outra coisa, um outro aspecto das seitas é subtrair algo da pessoa de Cristo, como a gente viu, o gnosticismo, que negava, por exemplo, a natureza humana de Jesus. Outros não negam a natureza humana, mas negam a natureza divina de Jesus, né? Por exemplo, o islamismo. O islamismo crê que Jesus é apenas um profeta, um bom profeta, um enviado de Deus, mas não crê em Jesus como Deus. Os testemunhos de Jeová não creem que Jesus como Deus. Então, isso é um dos aspectos, ou você, na verdade, retira algo da pessoa de Cristo que está exposto nas Escrituras, Cristo como verdadeiro Deus, verdadeiro Senhor dos céus e da terra. Um outro terceiro aspecto e penúltimo que eu gostaria de mencionar é que as seitas, geralmente, elas multiplicam aos fiéis as exigências para a salvação do pecador. Não é somente pelo sacrifício de Cristo. Não é somente pela fé. Não, você tem que fazer algumas coisas a mais. Não é somente você crer em Jesus Cristo. Por exemplo, a gente tem que citar, voltando, o Adventismo do sétimo dia. Diz que se você não guardar o sábado, provavelmente você não é escolhido de Deus, você não é um salvo. Outro, se vocês não obedecerem a determinado líder consagrado, por exemplo, se um católico não reconhecer o Papa como alguém enviado de Deus, e aquele que é a pedra fundamental da igreja, o papado, provavelmente você não está no caminho certo. Então são diversas coisas. Ou seja, multiplica-se as exigências para a salvação. O judaísmo fazia muito isso, é por isso que Jesus combatia os judeus. Diz que a fé do coração, ela vem de dentro, não é algo externo, não é algo que eu possa fazer. É por isso que Paulo vai dizer que a fé é pela graça somente e pela fé. Ou seja, observe que além do arrependimento e fé em Jesus Cristo, existe uma obediência que me leva à salvação. Na verdade, a obediência é um dever daqueles que foram encontrados por Jesus, não para a salvação, mas porque eles são salvos. E um quarto aspecto é a dividir a fidelidade de Deus entre a organização religiosa. E a gente vê muito isso, a fé que se tornou meio pessoalista. E é estranho isso acontecer até no meio evangélico, de igrejas que lá na entrada da igreja, a sua placa tem o nome da igreja e tem a figura que o fundou, como se fosse uma espécie de Deus na terra, como um homem enviado por Deus e que deve obediência, e aquele que não obedecer não vai estar no caminho da verdadeira salvação. Enfim, aí depois se os irmãos tiverem alguma dúvida, a gente pode lapidar algumas coisas em relação a isso. Amém. Agora, irmão Eric. Então, pastor Vitor Paulo, 10 a 15 minutos. E aí tá certo. As mentiras culturais. Os irmãos vieram muito preparados aí, né? Eu vou ser bem breve, bem objetivo. Na verdade, cada tema desse, ele serviria, só um tema desse já serviria como objeto do debate da mesa, porque é bem amplo, né? Então, para que a gente pudesse se aprofundar, desenvolver de maneira mais ampla, realmente precisaríamos de mais tempo. Mas eu fiz aqui algumas anotações dentro da proposta do tema, eu gostaria de partilhar de maneira bem objetiva, né? Primeiro, sobre essa questão cultural, as mentiras culturais, né? É importante a gente primeiro pensar o que significa isso, o que significa a cultura,
grosso modo, nós podemos entender a cultura como um conjunto de conhecimento, de valores, de crenças, de símbolos, de hábitos, de linguagem, de filosofia, psicologia, enfim, de crenças de modo geral, né, que caracterizam movimento humano, grupos humanos. A origem do termo vem do latim, que significa cultivar, cuidar. Inicialmente estava ligado ao cultivo da terra, e aí a gente lembra quando Deus manda Adão cultivar a terra, né? Isso tem a ver com a questão cultural, e depois passou a aplicar também ao cultivo do espírito e da vida em sociedade. Então, nós somos pessoas que construímos culturas, e essas culturas elas vão se alterando à medida que o tempo vai passando, né? E a gente precisa constantemente estar lendo ela a partir daquilo que nós entendemos ser a revelação de Deus para nós. E diante da cultura, eu creio que duas posturas a gente precisa ter cuidado. Primeiro, a postura do escapismo, que implica em isolar-se da sociedade, evitando qualquer envolvimento com ela. A gente corre o risco de, como igreja, da convocação ou da vocação que nós temos como igreja, a ser santo como Deus é santo, também imprimirmos nesse conceito de santidade uma ideia distorcida, impregnada de uma visão deformada, de tal modo que nós adotemos uma postura de alienação ou de escapismo, com medo de se contaminar com o mundo. Então a gente pode, nesse escapismo, ou até mesmo nessa expressão não se conformar, né, a gente acabar demonizando tudo que está presente na cultura. E há muita coisa boa na cultura que está construída, né? Deus, ele é gracioso, bondoso, e ele instiga, ele emula, ele dá dons, aptidões aos seres humanos, e eles usam. E muito dessa cultura que chega até nós, ela é boa, né? Então, a arte ela é produzida não apenas dentro da igreja, ela é produzida fora. A música, a ciência, conhecimento humano, é produzido fora. Então, a gente está usando esse microfone aqui, não sei se foi um crente que fez isso, né? Possivelmente não foi. Isso tem a ver com cultura. Existem pessoas aqui que foram formadas, certamente, que, advogado, professor e outras áreas da vida, que certamente não foram formados apenas por pessoas que criam em Deus ou que eram crentes, enfim. Então, em nossa volta existe cultura, e a gente precisa entender que nós fomos chamados não para viver numa bolha, em nome da santidade. Nós precisamos ser santos no mundo, né? Jesus, quando nos chamou para exercermos a nossa vocação e o nosso discipulado, ele disse que nós temos que ser luz da terra, né? Sal da terra, luz do mundo. Então, nós somos chamados, como tem um livro, né, que diz ser santos no mundo, né? Então, a nossa vocação, o nosso chamado é influenciar, né? Mas olhar também de uma forma positiva, tentar discernir aquilo que nós temos de bom na terra, no mundo, naquilo que a sociedade cultiva como bom, como positivo, reconhecer isso, identificar isso e portanto, legitimar, né? E a outra postura equivocada é a postura do conformismo, né? Então, nós temos o escapismo como um risco para a igreja, com medo de se contaminar com o mundo, de se isolar, mas também temos o conformismo, que é a ideia da fé que não quer parecer diferente, né? Que não quer parecer estranho, que não quer parecer antiquado, que não quer parecer desinteligente, que não quer parecer esquisito, que não quer ser criticado, que não quer ser posto em segunda categoria. Então, muitos cristãos, com medo de rotulações, né, de qualificações negativas, eles acabam adaptando. E mesmo alguns cristãos, eles vão acolhendo e aceitando certas ideias, certas crenças, certas afeições que não estão intimamente, de fato, ligados com a fé cristã. E muitos cristãos vão se conformando, vão se amoldando, vão se modelando aquilo que as crenças vão se impondo para eles, né?
justamente por não ter, muitas vezes, um conteúdo mais profundo que faz parte dessa apologética da fé, não ter, ou então, por certos temores, por certos medos, vão se permitindo a um conformismo cultural, a crenças culturais, e deixando de cultivar uma contracultura cristã, e vai se envolvendo no mundo, e não são poucas as situações em que há, de fato, uma corrupção, né? Uma corrupção da fé, a corrupção da crença. A nossa cultura, ela está caracterizada por diversos aspectos. Pelo menos os sociólogos, os filósofos, eles costumam caracterizar o nosso tempo com algumas características. Uma, por exemplo, é o pluralismo, que é a tendência contemporânea que ameaça a fé cristã, afirmar que todas as crenças têm igual valor e, portanto, a postura de assumir a ideia de uma singularidade em Jesus é uma postura social, ou, nesse campo, como uma heresia, digamos assim, uma heresia cultural. Então, você que é cristão, se achar que tem uma preeminência na sua fé em relação a Maomé, isso é uma presunção sua, né? Então, você dizer que Cristo tem uma preeminência sobre Buda, isso é uma presunção sua. Todas as verdades são legítimas, têm seu valor, e igual valor. Inclusive, o termo seitas e heresias já é um termo que as pessoas evitam proferir, até mesmo em seminários, porque parece algo ser ofensivo. Você está dizendo que o outro é heresias. Então, em muitos seminários não se fala mais nessa disciplina seitas e heresias, são chamadas de religiões comparadas, filosofia da religião, psicologia da religião, mas vão se evitando cada vez mais expressões que ofendam a sensibilidade das pessoas. Como consequência, como desdobramento desse pluralismo que afeta a cultura do nosso tempo, nós temos a ideia da tolerância, né? Então, é o conceito, o desdobramento desse conceito contemporâneo, entendido como complacência total, ausência de convicções. Então, a ideia de que você tem convicções muito firmes, absolutas, isso é uma coisa arrogante, isso é uma coisa que soa presunçosa. Alguém diz assim, e eu lembro aqui de uma expressão bem assim que eu vi desde a época do Chaves, que eu assistia muito a série do Chaves, quando o seu Madruga afirmou algo com muita contundência, e o professor Girafales disse assim: olha, meu caro, ninguém não tem a certeza, somente os idiotas têm certeza de todas as coisas, somente os idiotas têm certeza absoluta das coisas. Aí ele disse: tem certeza disso? Ele disse: absoluta. Então, quer dizer, a gente vive também uma cultura, eu acho curioso porque isso acaba criticando a cultura, porque a cultura que nós estamos envolvidos também, ele se coloca contra a convicções muito absolutas. Só que quando eu digo, você não pode ter uma verdade absoluta, eu também estou afirmando uma verdade absoluta, né? Então, isso pode ser verificado, isso pode ser checado, né? Então, a ideia de tolerar o outro, as convicções, para as pessoas tolerar seria respeito. E você, muitas vezes, se contrapor de uma forma muito contundente, muito firme, isso soa na nossa cultura em redor como sendo algo de desrespeito, não é? Então, isso acaba envolvendo ou silenciando pessoas a assumir posturas quanto ao que ele pensa a respeito de valores, a respeito de questões que envolvem, por exemplo, a sexualidade, questões que envolvem a postura em relação a determinadas crenças, a determinado tipo de afeições e, por exemplo, muito relacionado à questão, por exemplo, de minorias, né? Então, a gente vive aquilo que nós chamamos de uma espécie de ditadura do politicamente correto. Então, a gente precisa estar o tempo todo afirmando coisas que precisam estar sendo avaliado com o conceito do politicamente correto. Se isso é socialmente ou politicamente correto, se isso não fere os afetos, os brios, né, a sensibilidade das pessoas. Então, isso vem desse desdobramento, desse pluralismo, não é? Que exige tolerância por parte de quem pensa diferente, em especial se falando do cristianismo. Então, muitas vezes se aceita
pluralidade de ideias, desde que não chegue no cristão, né? Então o cristão parece que ele tem um certo problema, e eu não sei aqui quem, certamente alguns na universidade sente a pressão, que é, já começar do próprio professor, que quando ele vai dar aula, ele já impõe uma contraposição, e você já percebe indiretas, e às vezes bem diretas mesmo, não vem de modo sutil não, vem de modo bem explícito mesmo, ataques frontais ao cristianismo. É uma covardia, porque o professor está ali, muitas vezes, dotado de conteúdos amplos, para muitas vezes articular com um cristão, que o cristão não está nem, ele está ali para aprender outra coisa, ele não estava nem para entrar em debate filosófico com relação àquilo, mas muitas vezes entra de forma muito contundente, de forma muito dura, sem essa devida tolerância ao cristão que pensa diferente dele. Então a tolerância muitas vezes é diversa para qualquer outro grupo, religiões de matriz africana, ao islamismo e a outras coisas, mas quando se refere ao cristianismo, a postura, muitas vezes na cultura que a gente está vivendo, e a gente vive uma cultura que está cada vez mais combatendo a cultura judaico-cristã, há uma tentativa de descristianizar o Ocidente. Então há um ataque às bases que formaram o Ocidente, que é o cristianismo e a influência cultural dos judeus. Então, assim, muitas vezes os próprios cristãos não percebem a malícia que está por trás de certas ideias que estão permeando a cultura e reproduzem essas ideias sem um devido aprofundamento teológico a respeito. Então as pessoas passam a reproduzir pensamentos, ideias que parecem até ter uma lógica coerente, mas que é fruto de uma filosofia bem sofisticada, que é divulgada em mídias, que é divulgada por meio de artistas, por meio de filósofos, de professores reconhecidos, e muitas vezes o cristão que não tem um bom preparo para isso, muitas vezes influenciado por ideologias ou por uma fragilidade que ele tem em relação à apologética cristã mais aprofundada, ele acaba reproduzindo essas ideias e assim se conformando com este mundo, porque o mundo, a gente não pode pensar no mundo simplesmente com aquelas ideias primárias ou primitivas, muitas vezes reproduzidas por aquela microética do evangelicalismo brasileiro: não fumar, não jogar baralho, não assistir Faustão, não tomar Coca-Cola, essas coisas, né? Não pintar as unhas, não cortar o cabelo. Isso é uma microética muito primitiva. O mundo está para além disso, inclusive esse mundo está muito presente dentro da lógica das igrejas evangélicas. Então, assim, a cultura da valorização das pessoas como coisas, do uso utilitário das pessoas, isso é mundanismo e está muito presente dentro das igrejas, não é? Então as pessoas se conformam, elas dão uma linguagem religiosa, elas dão uma linguagem sofisticada, santificadas. Existem estrelas do mundo gospel, pregadores estrelas, existem cantores estrelas que cobram cachês exorbitantes, ou cachês não, oferta, que é para santificar a expressão. Mas é mundo, é conformismo com o mundo. Então isso, a gente precisa discernir do que nós estamos falando, para entender quando é que isso está entre nós, quando nós estamos reproduzindo essas coisas. Então, o politicamente correto, e Jesus não era politicamente correto, ele não estava preocupado se certas expressões agradavam, e Jesus não é. É por isso que as pessoas estão querendo mudar, alterar a linguagem bíblica, porque ela está se tornando muito ofensiva aos ouvidos sensíveis do nosso tempo, né? Então, tomar atitudes ou afirmar coisas que venham desagradar as pessoas, como, por exemplo, emitir valores morais sobre o comportamento sexual das pessoas, hoje você pode ser facilmente tido como homofóbico, como pessoa que discrimina. Você não pode emitir um pensamento distinto porque você tem uma teologia distinta. Eu tenho que admitir que, de fato, muitos crentes ele não têm a sabedoria e a condição filosófica e teológica para emitir o conceito. Às vezes, em nome de um zelo espiritual, eles acabam indo com muita sede ao pote e acaba quebrando o pote mesmo. Então, eu creio que precisa, de fato, haver uma espécie de cuidado na forma como se coloca, na forma como se expressa, de um preparo. Eu não acho que todo mundo está preparado para estar em comunicação de massa, para falar de temas como o homossexualismo, com a questão do aborto, enfim, essas questões polêmicas, porque
de fato, são temas que têm elementos muito tensos, muito sensíveis e que precisa de uma condição um pouco mais profunda, sensível, tanto com a cultura que está em volta, como com a teologia, com aquilo que o cristianismo de fato afirma. Porque eu posso estar afirmando coisas que a Escritura não está afirmando, né? E em nome desse zelo, em nome dessa santidade, ou em nome dessa inconformidade, eu corro esse risco também. Então, de fato, eu não posso me conformar, mas isso não pode ser de qualquer forma, de qualquer maneira. Paulo, quando ele chega no Areópago, e ele vai pregar naquele panteão de deuses, embora ele não admitisse o politeísmo, ele entendesse que aquelas pessoas elas estavam imergidas ali no politeísmo, na idolatria, ele não chega de carrinho quebrando as pernas das pessoas. Ele procura um ponto de contato, ele procura pontes, ele percebe que ali há filósofos, ele percebe que ali há pessoas que têm certas compreensões, e ele percebe um altar oferecido a um Deus desconhecido. Opa, a um Deus desconhecido. Eu conheço um Deus que eles não conhecem. Então ele pega uma ponte ali, e ele, a partir da filosofia dos epicureus, daqueles que estavam ali em volta, ele sabia, e ele cita filósofos, lá em Atos 17, quando você lê, você vai perceber, quando você lê os textos ali, você vai observar que Paulo, tanto ele consegue pregar, desconstruindo a superstição, a idolatria daquelas pessoas, como mostrando tanto a validade, como a neutralidade de certas lógicas filosóficas daquele tempo. Então você percebe que há alguém que tem um preparo e que soube lidar com o conceito vigente da sua cultura. Então assim, a gente precisa entender, o cristianismo ele não vai ser aceito. E há um risco muito grande de a gente conseguir ser aceito, e a gente está conseguindo, muito. Em nome da estética, nós usamos muito estética, nós conseguimos usar neurolinguística, nós estamos usando técnicas de persuasão, as igrejas estão ficando ninja, os pastores estão ficando ninja, eles estão conseguindo convencer as pessoas, não estão mais precisando de Espírito Santo mais não, para que Espírito Santo, né? As igrejas todas preparadas esteticamente para que as pessoas não se sintam agredidas, que elas não se sintam em igrejas, que elas se sintam em qualquer outro lugar, senão em um ambiente sagrado. Então as igrejas têm que se parecer muitas vezes com boates. Eu não estou aqui criticando a validade, nem desconsiderando o fato assim, de que se as pessoas são crentes ou não. Não estou entrando nesse mérito. Eu estou mais assim, entrando no mérito da questão do porquê nós estamos reproduzindo tantas coisas. Será que isso não é fruto de uma emulação cultural, que nós estamos com medo de nos contrapor a ela, e estamos nos deixando levar nessa corrente, não é? Então, assim, é preciso que a gente reflita, porque essa cultura não precisa estar fora da igreja para nos modelar, não. Ela muitas vezes pode se infiltrar e estar dentro da própria igreja. Então, a ideia da tolerância, a ideia do inclusivismo, né, em que é um conceito aí característico da pós-modernidade, que surge do multiculturalismo e busca dar espaço a todas as culturas, raças e minorias, antes tidas como oprimidas, e embora isso traga benefícios, como o combate à discriminação, a valorização cultural, apresenta risco ao eliminar juízos morais e religiosos em nome da convivência harmoniosa. Esse pensamento afeta a interpretação bíblica, orientando a partir de agendas de minorias, como a agenda de teologia da libertação, feministas, negras. Então as pessoas começam a olhar para a Bíblia e ela não busca mais a Bíblia para ler a cultura, mas é o contrário. Questionar a postura bíblica. Então, a Bíblia é feminista, a Bíblia é machista, a Bíblia é dito mais que é machista, né? A Bíblia é machista, a Bíblia é elitista, ou ela é de brancos, enfim. Eu vi um cantor famoso dizer que cantar aquele hino na igreja, alvo mais que a neve, é uma expressão discriminatória, né? Um cantor evangélico famoso. Então, por que uma pessoa precisa dizer um negócio desse, né? Ou se sente livre para dizer isso assim num ambiente, né? E o cantor, na verdade, o poeta, ele apenas expressou uma profecia bíblica, né? de um profeta bíblico. Então, você percebe que isso é fruto desse multiculturalismo, dessa tentativa de incluir tudo, né?
Jesus, ele não é inclusivista, ele é acolhedor, que é diferente, não é inclusivista, ele é exclusivista. A afirmação de Jesus dizer, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, isso é politicamente incorreto, irmãos. Isso pode soar como presunção, como arrogância e intolerância. Só que nós somos cristãos. A nossa afirmação, ela tem que ser baseada na iluminação e na revelação bíblica. Evidentemente que a gente tem que ler a Escritura e perceber os elementos culturais que estão presentes ali. Sim, a hermenêutica, que é a ciência da interpretação bíblica, ela nos ajuda a ler, a buscar discernir a exegese, a entender quais são os elementos que estão presentes ali, que imprime cultura, e que a gente precisa ler o símbolo, o valor, a ideia que está por trás. Por exemplo, a ideia do véu. Usar véu, qual era o significado, o símbolo representado quando Paulo manda as irmãs de Corinto colocar o véu? É preciso a igreja hoje usar véu? Bom, tem a congregação cristã que diz que sim, mas a maior parte das igrejas evangélicas dizem que não. Somente a igreja cristã e o judaísmo usa, né? Ortodoxa. Então, assim, a gente entende que isso é fruto de um elemento cultural, porque não foi reproduzido, né? E entende qual é o significado que está ali. Então a gente precisa de fato ler qual é a cultura que está por trás de algumas ideias. No entanto, a gente não pode, em nome de certas crenças atuais, tentar desconstruir aquilo que são construções teológicas. Por exemplo, a submissão da mulher ao homem. Não, isso é um machismo. Não é, irmãos. A lógica, hoje, se a gente for assumir nesse sentido, nessa perspectiva, a gente vai ter que desconstruir algo mais profundo. Por exemplo, a submissão da igreja a Cristo. Porque a lógica, quando Paulo vai desenvolvendo, ele fala da submissão de Cristo ao Pai, a submissão da igreja a Cristo, a submissão do homem que é o cabeça a Cristo e a submissão da mulher ao homem. Só que em nome desse politicamente correto, desse inclusivismo, as pessoas vão começando a ter medo de assumir crenças que soem ofensivo e começa a adaptar-se a essas crenças, né? Então nós temos o relativismo ético, o relativismo moral, que é outra marca do nosso tempo, a ideia de que você não pode dizer que algo é mal, algo é ruim, rejeita a ideia de valores morais absolutos, afirmar que algo é certo e errado varia de cultura para cultura. Então você dizer que algo é pecado, a gente precisa ter isso muitas vezes é fruto de uma mentalidade para eles mais reduzida, né? Então a gente precisa evidentemente ser flexível, entender o que é que o crente está dizendo, porque às vezes os crentes estão dizendo que coisas são erradas e não são, estão dizendo que coisas são certas e de fato não são, mas só que a Escritura tem valores absolutos, né? E a gente precisa compreender quais são esses valores absolutos, para que nós possamos afirmá-las com convicções, independente se a cultura que está à nossa volta, ela aceita isso ou não, né? E para não me alongar mais tanto, porque senão a gente não vai ter tempo mais nem para fazer pergunta, né? O subjetivismo, ainda vai ter mais uma apresentação de slides aí, os irmãos vêm preparados. Esse subjetivismo se manifesta na ideia de que a experiência pessoal, ou a percepção individual, é a medida última da verdade. Ou seja, o que importa é o que eu sinto. Meus lindos, vocês, como disse o irmão, né? A igreja está adotando a postura, muitas vezes, de incluir as pessoas no seu meio, no seu ambiente, muitas vezes fomentando um narcisismo, né? Um narcisismo. É tanto que você precisa se amar. Tem a ver com autorrealização, né? Na autorrealização. Você precisa se amar, mas a Bíblia diz que você já se ama. Na realidade, a gente precisa renunciar a si mesmo. O convite do discipulado é o contrário. Na verdade, não existe 3 mandamentos, existe 2. Amarás o Senhor teu Deus. John Stott diz isso, né, no livro. Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Aí ele diz, são 2 mandamentos, e o maior, ele não disse que são 3.
Jesus disse que a gente tem que amar a si mesmo. Ele não disse que a gente tem que amar a si mesmo. Ele já parte do pressuposto que a gente ama a si mesmo. Mesmo, e a psicanálise sabe disso, mesmo aquela atitude, aquela postura de vitimismo, de autodesprezo, no fundo é um narcisismo. É um narcisismo patológico. A psicanálise, que não é uma filosofia cristã, ela já discerniu isso. Então, assim, compreender a ideia do subjetivismo que está presente em nossa época é muito importante, porque isso está muito em voga. O que importa é que eu sinto. Se eu me sentir um cachorro, eu tenho que respeitar. Ele é um cachorro. Eu não posso nem dizer que ele é um ser humano. Não respeite. Uma jovem, saiu no jornal e tudo, uma jovem, esqueci agora qual foi o país, ela se recusou em sala de aula a acatar a ideia de que a amiga dela, colega de classe, era um gato, que ela disse que era um gato, não era uma pessoa, era um gato. Ela disse, não, você é uma pessoa, você não é um gato. Óbvio, né? É uma coisa óbvia. O professor repreendeu duramente a colega que não aceitou o fato, a realidade de que a colega não é um gato. E não é. Bota ela para comer um rato, para ver se ela come. Ela não vai comer um rato, ela quer comer biscoito, quer comer bolo, ela não quer comer um rato, né? Igual o sujeito que foi pego na negócio da Blitz lá, na americana, o cara disse que era um gato, estava dirigindo um gato, disse que era um gato, estava dirigindo um carro lá, aí ele disse, o senhor é um gato? Ou era um cachorro, não lembro agora direito bem qual era o animal, ou era um cachorro ou era um gato, só que o guarda foi esperto e disse, bom, na nossa legislação a gente não aceita cachorro e gato dirigindo, para começar. Em segundo lugar, a gente castra também, que é para não proliferar. O senhor, então, por favor, retire-se do carro, porque a gente vai providenciar. Disse, não, peraí, deixa eu pensar melhor. Né? No instante mudou. Né? A realidade se impôs na hora. A revelação chegou. Não é? Então, assim, a gente vive esse subjetivismo que quer nos convencer de uma mentira, mas que as pessoas querem acatar como verdade. Então eu digo, eu sou mulher, eu tenho que aceitar, só porque eu me sinto? É assim que a realidade se impõe? Ou eu sou um gato, ou eu sou um poste? É isso? A realidade se impõe assim? A verdade é assim mesmo? Então você perceba, isso é fruto de uma modelação, de uma modelagem cultural que está tentando influenciar e tem influenciado, e isso vem com força pela mídia, pelos artistas, por aqueles que são símbolos de poder na sociedade, para que convençam e cale sua voz. Você não tem o que dizer, você fica calado, né? Então, o cristão fica meio que tolhido de dizer o que é bom, o que é mal, o que é bem, o que é mal, o que pode, o que deve, o que não deve. Então, a religião muitas vezes muda o foco da verdade para a experiência pessoal, ela procura ser açúcar do mundo e não ser sal, ela quer pregar um evangelho diluído, que não ofenda, que não mexa na sensibilidade das pessoas. Então pregar um evangelho cheio de autoajuda, cheio de sentimentalismo, aquela musiquinha suave, deliciosa, que leva a pessoa lá para os ares, depois volta, vai cantando aquela musiquinha. Fica difícil da gente ouvir, como Pedro ouviu de Jesus, para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então, irmãos, ouvir uma repreensão dura de um pastor dentro de uma igreja, nos dias de hoje, é extremamente difícil. Nós não estamos preparados para ser corrigidos por um pastor, para sermos repreendidos por um pastor. Eu estou falando aqui de uma repreensão legítima. É claro que pode acontecer repreensões e ações abusivas, eu não estou me referindo a isso, mas mesmo as legítimas, mesmo aquelas autênticas, verdadeiras, a igreja cada vez mais está se tornando intolerante para isso. E nós temos o tempo dos fast food das igrejas. A igreja é para todos os gostos, todos os sabores. Então as pessoas não estão gostando daqui, muda. Mas por que você está mudando? É por uma questão doutrinária? É uma questão teológica? Há um erro teológico? Há um erro... Não, porque eu não gosto. Eu não gosto da UMIC, não quero mais andar no meio da UMIC. Foi isso mesmo que Jesus ensinou? Não gosto mais da igreja, mas por quê? Não, porque eu não gostei do que me disseram. É assim mesmo? Isso é discipulado? Discipulado radical? Ou nós estamos alimentando e nutrindo o nosso narcisismo, fruto dessa cultura do conformismo? É isso? Quer ser discípulo de Jesus? Então, o subjetivismo está extremamente presente
e tem afetado profundamente os cristãos, os sentimentos do cristão. Ainda que você não diga que é um cachorro, que é um gato, mas você também está sendo modelado o seu sentimentalismo. Tem um pregador que ele não precisa dizer nada. Ele basta botar você para ir para as alturas. Foi o que ele disse. Aí, irmãos, a gente vive uma época que os pastores estão ficando tão eficientes em convencer as pessoas que eles têm o despudor de cobrar batismo. Como tem tido hoje na nossa época, pastores que cobram batismo. Ele diz, não é o batismo que a gente está cobrando, a gente está cobrando a camiseta que ele vai usar no batismo. É a camiseta com a pulseirinha, que é um valor exorbitante. Né? A área VIPs dentro da igreja, né? Porque nós estamos ficando muito eficientes, porque a igreja é eficiente. A igreja é eficiente. Convence as pessoas com neurolinguística, expressões que vão tentando modelar a mente das pessoas. Isso tudo é fruto dessa pós-modernidade, dessa cultura que a gente está produzindo na sociedade e a gente pensa que não está dentro da igreja. Está, e a gente precisa ler a nós mesmos. É muito fácil a gente ficar dizendo assim, a igreja A, a igreja B, mas pensar assim, e eu? Me colocar na berlinda, me colocar no alvo, e eu? Ah, fulano é muito assim, a igreja é assim, assim, os pastores, as igrejas. Não, mas e você? A pergunta é você. E eu? Você tem a responsabilidade, é sobre você, quanto ao seu discipulado. E você? Você está vivendo como? O chamado a inconformado é o chamado para ser você. Uma vez chegou uma irmãzinha para mim e disse assim, olha, eu não vou mais para a igreja de Cristo, não vou mais para o jovem, porque os jovens são muito irreverentes. Muito irreverentes. O jovem é muito assim, tal. Eu disse, a saída é você sair de lá, porque você é mais santo do que eles, né? Não é isso que eu estou dizendo. É isso que você está dizendo. Você é melhor do que eles. Por isso você não quer se misturar com eles, porque você é melhor do que eles. Não é? Eles não são inferiores. Não é assim. Também não coloque palavras na minha boca. Mas é isso que você está dizendo. Jesus se misturou com todo tipo de gente. Você não quer se misturar. Você quer os seletos, você quer os puros, você quer buscar uma religião pura. E vou dizer uma coisa, na hora que você encontrar uma, na hora que você entrar lá, vai ficar impura. Porque nós somos impuros. Então nós temos os nossos disfarces, nós temos as nossas justificativas, as nossas desculpas esfarrapadas. A gente santifica elas, a gente justifica elas com uma linguagem mais bonita, politicamente correta, mas ela é mundana. Ela é mundana. Nós estamos conformados a ela. E vou encerrar porque senão não... Amém. Cadê o irmão Eric? O Eric fugiu? Na hora do encerramento. Já tem desistido, né? Vamos lá. O irmão Eric vai ficar com as mentiras políticas ideológicas. Vai passar um slide? Se parecer aí, né? Meu amigo, que responsabilidade, viu? Falar depois de 3 pastores é complicado, viu? Que saia justa, né? Meus irmãos, vai ter aí um slide aí, que eu gosto de usar slides, que acaba a gente passando algumas informações até mais do que a própria fala da gente. E aí, sobre política, vamos falar sobre algumas mentiras no campo da política. Política, de acordo com o pensador mais consultado dos nossos tempos, ChatGPT, política seria o jeito que as pessoas encontram para decidir coletivamente a melhor forma de viverem juntos. Né? O que pode, o que não pode, quem manda, quem obedece, como distribui os recursos, tudo isso estaria englobado dentro do conceito de política. E aí a primeira pergunta que a gente poderia fazer, para começar o debate, o crente ele deve se interessar por política? Ele deve participar da política? E aí alguém pode dizer assim, rapaz, a gente não tem muito estímulo para participar da política, né? Porque a gente vê muitos episódios de corrupção, né? A gente vê coisas que realmente nos desestimulam. Mas tem pelo menos 3 bons argumentos que eu gostaria de lembrar aos irmãos. O primeiro argumento ele é teológico. Jesus ele disse que nós deveríamos ser sal da terra e luz no mundo. Isso significa que, de certo modo, se a gente não assumir essa responsabilidade e houver podridão e escuridão, a culpa é nossa. E a gente não tem como deixar de participar disso, né? Achando que as coisas vão se resolver a partir de uma introspecção. Não, vou ficar aqui no meu lugar e as coisas vão ficar boas. Não vai.
O segundo argumento ele é de natureza lógica. Se você não se interessa e não participa da política, tenha absoluta certeza que alguém vai estar fazendo isso por você. Não necessariamente alguém que tem a sua mesma visão de mundo. E esse é que é o problema. Porque às vezes quem vai assumir o espaço é justamente às vezes quem é contrário a nós. E a gente tem que entender que a ética que a gente professa, a gente entende ela como sendo a correta. Ou seja, se é uma ética correta, é uma ética que a gente tem que fazer com que ela seja conhecida pelos outros. Os cristãos eles não podem ficar conformados em achar que o nosso papel é orar quando acontecem as tragédias. Não é isso, é bem antes. A gente também atua prevenindo que ocorram as tragédias. Um terceiro argumento é o argumento missionário. Se a gente for ver na Bíblia, a gente vai perceber que os cristãos, desde o início, eles estavam preocupados com as questões sociais. Eles estavam próximos às pessoas que eram marginalizadas e oprimidas. Os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os presos. E eles se preocupavam com esse público, porque é da nossa natureza servir ao outro. E servindo ao outro, estando próximo ao outro, é a melhor forma que nós temos de pregar o Evangelho. Então percebam que aqui temos 3 bons argumentos. A questão é que a gente vive numa sociedade que nem todos pensam como a gente. Esse é um ponto. A gente vive numa sociedade que pessoas professam uma fé diferente da nossa. Então a gente tem que entender, e aqui a gente vai trazer um conceito que já foi, de certa forma, exposto durante as falas dos pastores, que é o conceito de cosmovisão. O que é cosmovisão? Cosmovisão é a visão de mundo, né? É aquele conjunto de valores, princípios que norteiam as nossas ações. É o que nos serve de substrato para respondermos às grandes perguntas. E se tratando de política, existem 3 principais cosmovisões, né? Que é sobre essas que nós iremos trabalhar. Eu chamo aqui dos 3 irmãos. É uma brincadeira, eles não se parecem tanto assim não, mas talvez irmãos é justamente mais adequado por causa disso, né? Porque os irmãos às vezes se batem, né? E aí a gente tem 3 irmãos. Não Eduardo e João Vitor aqui, que aqui é tua só união, graças a Deus. Mas quais seriam esses 3 irmãos, essas 3 cosmovisões no contexto da política? Primeiro, o liberalismo. O liberalismo eu chamo de o irmão sonhador. Ele é um movimento filosófico, político e econômico, né? Que ele surge de certa forma, como um inconformismo em relação ao antigo regime, o regime monárquico. Ele é o irmão sonhador porque ele acha que se o homem for livre, se o homem tiver bem à vontade para ser ele mesmo, pode deixar que resolve tudo. Ou seja, deixa a gente trabalhar que nós resolve. Então ele prega essa ideia de liberdade. O liberalismo está muito centrado nessa ideia de liberdade individual, limitação do Estado e defesa dos direitos fundamentais. Quais direitos? Propriedade privada, livre mercado, liberdade de expressão. Então eu tenho isso no liberalismo, o irmão sonhador. Aí tem um segundo irmão, o irmão desconfiado. O irmão desconfiado é o conservadorismo. Ele surge como uma resposta ao liberalismo. O liberalismo tem um movimento do iluminismo, e aí os problemas sociais, a sociedade linda e maravilhosa, que deveria vir como produto dessa liberdade do homem, que tudo pode, não chega. Aí o conservadorismo diz o quê? Rapaz, o homem ele é limitado. O homem não está com essa bola toda, não. O homem ele precisa ser, de certa forma, contido. O conservadorismo ele entende que para que exista liberdade deve haver ordem. Ele até entende que mudanças precisam ser feitas. Mas vamos fazer as mudanças devagar? Porque se fizer muito rápido, vai dar ruim. Esse é o conservadorismo. E tem um terceiro irmão, que é o irmão revolucionário, que entra também como uma resposta ao liberalismo, que vai dizer o seguinte: rapaz, o negócio ficou ruim. Temos aqui a pobreza não foi resolvida, existem ainda pobres no nosso meio, Jesus sempre disse que sempre haverá pobres, mas o comunismo ele vai dizer: preciso mudar tudo. Não é nem mudanças bruscas, precisa mudar tudo. Toda a sociedade precisa ser mudada. É preciso haver uma construção de uma sociedade sem classes, e isso se dará a partir do momento em que nós deixarmos um modo de produção capitalista. O comunismo, que é uma ideologia muito difundida por Marx e Engels, ele vai pregar essa mudança radical, né? E ele quer fazer isso a partir da destruição do modelo capitalista, porque ele acha que esse é o caminho para isso.
O comunismo ele tem uma base ateísta. Ele naturalmente acredita que o que existe é só a realidade material que a gente vive, ou seja, não existe um Deus transcendente. Por isso que Marx vai dizer que a religião é o ópio do povo. É a religião que acaba dando essa consciência de, ei, peraí, existe um Deus. Então, portanto, o comunismo ele quer eliminar a religião por causa disso. Porque onde ele chegou, primeiro momento que ele teve, ele quis realmente destruir toda a conjuntura de religiosidade que existe ali para poder implantar essa sociedade livre de classes que seria construída pelo próprio homem. Ele é otimista, tal qual o liberalismo, só que a mudança ela tem que ser radical. Destrói tudo e faz uma nova. Porque existe um pensamento filosófico por trás disso, que é a dialética de Hegel. Hegel é um filósofo que ele disse o seguinte, olha só o pensamento do cara. A síntese, ou seja, o produto de uma tese e de uma antítese, é necessariamente melhor do que as duas coisas, do que a tese e a antítese. Então, se eu tenho uma sociedade agora, eu tenho que destruir ela, porque o produto dessa destruição será uma coisa melhor. Esse é o pensamento do comunismo na sua gênese, né? De acordo com os escritos de Marx. Aí, a gente consegue, a partir disso, estabelecer uma coisa que é muito usada dentro do contexto de política, que é a história do direita, esquerda e centro. Todo mundo já ouviu falar sobre isso, direita, esquerda e centro. De onde é que vem isso? Direita, esquerda e centro está relacionado com o contexto de Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, o órgão em que se decidia politicamente as coisas, eles eram organizados em dois lados. No centro ficava o poder do rei, né? E na direita e na esquerda ficaram algumas cadeiras. E as pessoas se sentavam de acordo com aquilo que eles achavam ser mais correto. Na direita ficava quem era a favor de manter as coisas como estão, ou se mudar pouco, ou seja, seria o conservadorismo em si. E na esquerda ficava as pessoas que queriam mudanças mais profundas, que queriam alguns avanços, sobretudo sociais. Na época da Revolução Francesa, quem ficava na esquerda era o liberalismo. Mas a gente aproveita essa régua de política de direita e esquerda e a gente vai colocar agora nessa equação o comunismo. Então a gente vai ter aqui, direita, o conservadorismo, mudanças têm que ser lentas e graduais. No centro a gente vai ter o liberalismo, que pode pender um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, e vamos ter no extremo o comunismo, certo? Agora entenda uma coisa, a gente está muito acostumado a achar que é direita, centro e esquerda, como se fossem pontos isolados. Mas a percepção que vocês têm que ter aqui é que de um caminho para o outro existem várias correntes, existem várias formas de expressar direita e várias formas de expressar esquerda. Existe esquerda moderada, existe direita moderada, existe extrema direita e extrema esquerda. Quanto mais conservador, mais extrema direita, quanto mais a favor de mudanças radicais e progressistas, teremos a extrema esquerda. Para alguns estudiosos, a régua ela é definida como mais para a direita, eu sou mais pró-liberdade, mais liberdade. Para a esquerda, eu tenho mais pró-igualdade, certo? Isso é uma das questões que você poderia usar para definir o que seria direita e esquerda. Aí a gente já entra no nosso tema que eu gostaria de tratar. O cristianismo se amolda em qual dessas concepções? Qual dessas cosmovisões? Sendo bem franco, em nenhuma delas integralmente. O comunismo, o cristianismo, ele tem uma visão que nos vem de fora. É o Deus Todo-Poderoso que nos dá essa visão. Então, os cristãos, eles acabam errando quando começam a escolher direita, esquerda e centro como sendo a integridade do evangelho. Nunca vai ser. E esse é um ponto que às vezes a gente perde de vista. Não tem como você batizar nenhuma dessas como sendo o cristianismo em sua essência. No máximo, em determinados contextos, em determinadas situações, uma delas vão estar mais de acordo com a visão cristã ou não. Entenda uma coisa, já foi falado isso várias vezes, mas isso é que tem que ser pisado e repisado sempre. A palavra de Deus, ele é o nosso guia, é o nosso farol, para analisar todas as coisas, política, cultural, espiritual, tudo tem que ser analisado à luz da palavra. Esse é o esquema, esse é o caminho. É como se fossem os reis magos, né? Quando Jesus nasceu, eles foram guiados até Jesus pelo quê? Por causa de uma estrela. Mas me diga uma coisa, vocês acham, raciocina comigo, vocês acham que eles olharam a estrela, baixaram a cabeça e foram seguindo, ou eles olhavam a estrela, caminhavam, olhavam a estrela, caminhavam? Essa é a falta de percepção que às vezes nos falta. A gente faz escolhas aqui na Terra e de repente a gente esquece de fazer a conferência. A gente tem que olhar, analisar. Olhar, analisar.
Agora, o que acontece é que a gente vê muito hoje, e aí essa é uma grande mentira que está existindo. Perceba, a Bíblia diz que nós devemos respeitar as autoridades civis. Ponto. Não tem problema. A questão é, e quando a autoridade civil, ela se distancia dos preceitos de Deus, a quem é que a gente tem que respeitar? A Deus ou aos homens? A Deus. Qual é o problema? O problema é que quando você parte sempre da sua visão política para poder reformular o evangelho, o que você acaba caindo é numa idolatria. Tem gente que está idolatrando ídolos políticos, tem gente que está idolatrando regimes de governo. Isso é muito sério. Você primeiro tem que analisar a palavra para poder você julgar as coisas. Esse é o ponto fundamental. Porque a partir do momento que você suspende o seu senso crítico, o seu senso de juízo à luz do evangelho, me desculpe a franqueza, mas você está sendo um militante político, não um cristão, discípulo de Cristo. Esse é o ponto a ser considerado. Então, como é que eu faço para me posicionar nessa conjuntura? Entenda, eu leio a palavra para poder analisar os frutos, certo? Quando eu leio a palavra, eu vou entender que dentro da palavra existe o que a gente chama de uma cosmovisão cristã. Uma cosmovisão cristã, ela tem alguns pontos que são principais. Tem a criação, tem a queda, tem a redenção e tem a consumação. Em cada um desses pontos existem afirmações que são absolutas e que devem nortear o nosso senso de julgamento. Quando algo se distancia desses absolutos, a gente já vê aí um problema. Aí alguém poderia perguntar, mas por que a cosmovisão cristã ela deve prevalecer sobre as demais cosmovisões? Vou te dar 2 motivos, muito simples. Primeiro motivo é porque a cosmovisão cristã foi a única que nos foi dada por um ser onisciente. Esse é o primeiro motivo, e grande motivo, né? Não existe outro ser onisciente. Então essa cosmovisão decorre desse Deus que se revelou. O segundo motivo, e aí é importante que você também entenda isso como necessário, é de que a cosmovisão, se você fizer um comparativo com outras cosmovisões que estão aí afora, ela vai se revelar muito melhor, muito mais fidedigna, porque ela é a demonstração da verdade. E você pode fazer isso racionalmente, e eu recomendo que você faça isso racionalmente, porque a gente tem que se desenvolver a mentalidade apologética, que nos permite avaliar as coisas, não apenas por meio de questões espirituais e bíblicas. Existe um argumento racional que ampara a sua fé. É isso que a gente não pode perder de vista. A fé, ela tem que ser amparada pela razão. E a cosmovisão cristã, ela não é irracional. Existem livros e mais livros que nos ensinam a defender a nossa fé racionalmente. E aí eu vou deixar uma sugestão de livro, Cosmovisões em Conflito, Ronald Nash. Ele analisa essa cosmovisão cristã e compara com as outras. Essa é uma boa indicação. E aí a gente tem que entender que, entendida a nossa cosmovisão cristã, ou seja, entendido o nosso modelo, o nosso substrato, que nos permite avaliar todas as coisas, a gente tem que perceber uma coisa. Meu povo, existem problemas, existem situações que elas podem ter múltiplas soluções, e essas múltiplas soluções ainda assim serem em conformidade com a palavra. Os problemas que estão lá fora são complexos. Então, muitos problemas vão ser resolvidos de diversas formas, e todas elas dentro do contexto da Bíblia. O que é que isso significa? Que existe sim, dentro do contexto político, a possibilidade de diálogo. O Paulo vai ensinar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, que nós devemos examinar todas as coisas e reter o que é bom. E, de fato, a gente tem que fazer isso. Tem que haver abertura para o diálogo. A ética na política, numa visão cristã, ela não vai dizer que é necessário que todo mundo seja cristão. Se fosse isso, estava ruim. Não ia acontecer. Mas ela vai dizer que a gente pode sim se aliar a pessoas que não são crentes, até mesmo a incrédulos, em relação a soluções que são postas e que não estão em desconformidade com a palavra. Isso é possível. Isso é necessário que a gente tenha essa abertura. Óbvio, vai ter assuntos em que os nossos absolutos da nossa cosmovisão cristã não vai dar margem para negociação. No sentido de que, não, a gente não pode ir para além do que está escrito aqui na Bíblia, porque contraria frontalmente. Mas mesmo nessas situações, a gente pode sim promover um diálogo respeitoso. A gente pode expor nossas ideias de forma respeitosa e racional. Crente, ele não precisa achar que ele tem que, porque tem uma visão que é correta, ele tem que sair vociferando e bravejando essas verdades, usando de ironia, colocando mais fogo, mais lenha na fogueira. Para que incendiar?
já está tão todo mundo se batendo, essa lógica do nós contra eles, ela precisa ser entendida de uma forma muito mais racional. Existe possibilidade de respeito. E aí, um dos pontos que eu gostaria de trazer é justamente isso, a polarização que nós estamos presenciando, dentro da visão cristã, ela não é inevitável. Óbvio que em alguns pontos você vai ter que defender mais firmemente, mas existe possibilidade de respeito. E aí tem 3 verdades que eu coloquei aí para que você entenda que o diálogo é possível, né? Eu não sei se dá para ler aí. Algumas verdades, que talvez vai chocar algumas pessoas aqui que já têm um posicionamento político. Porque às vezes eu estou falando essas coisas, aí o cara que é da esquerda está achando que eu estou falando para o da direita, e o da direita está achando que eu estou falando para o da esquerda. Mas a questão aqui é promover um autoexame. Porque você tem que se examinar. Eu estou em conformidade com a palavra, e a palavra me pede também para expor as verdades de forma mansa? Estou. Um amigo que tem uma opinião diferente da minha, ele pode também estar em conformidade com a palavra, em algum modo? Pode. Então a gente precisa ter essa ciência e essa noção. E eu botei 3 verdades aí. O primeiro que é, nem todo mundo de esquerda é um comunista diabólico. Assim como nem todo mundo de direita é um fascista autoritário. Porque às vezes o da esquerda tem essa impressão da direita tem a expressão da esquerda. O segundo ponto é que nem todo mundo de esquerda é um cândido defensor dos direitos dos oprimidos. Não, tem muito argumento em favor dos oprimidos que, na verdade, é um embuste. É uma coisa para criar mais conflito. Assim também, como nem todo mundo da direita é um baluarte da moralidade. Não, tem muita gente na direita lá que realmente não assim, está moralmente corrompido de forma grave. Não faz nem questão de ser coerente. E um terceiro ponto, que me parece ser salutar, que a gente se lembre aqui, por mais que o outro tenha uma discordância em relação a você, no seu ponto de vista, você tem que entender que a graça de Deus também o alcança. E a partir do momento que você se fecha para o diálogo, você não está contribuindo em nada na possibilidade de fazer aquela pessoa mudar até mesmo a sua visão. Existem cristãos que conseguem dialogar com outras pessoas de entendimentos totalmente diferentes, e a partir dessa conversa sadia, que ele começa a trazer um bom testemunho. Isso que a gente não pode perder de vista. Essa possibilidade do diálogo, né? Então, portanto, irmãos, eu podia ter trazido aqui para essa manhã vários temas pensados para dizer assim, o cristão tem que pensar assim sobre isso, tem que pensar assim sobre aquilo, tem que pensar assim sobre aquilo outro. Eu poderia ter feito isso. Mas me parece que o que a gente precisa entender é de que nós precisamos nos dar conta de que nós devemos estudar as Escrituras e fazer o nosso senso crítico funcionar, o nosso senso de análise. Não adianta só pegar discursos formatados, opiniões formatadas, que são, porque agora eu estou com a verdade, eu vou agora esfregar na cara de todo mundo. Para que isso? E aí eu quero entender, o pastor Valdir já falou sobre isso, dizer que no que diz respeito a essa análise das mentiras, em qualquer dos campos que seja, a gente tem que seguir 1 de Pedro 3,15, né? Primeiro, santifica-se a Cristo como nosso Senhor, para que a gente tenha Ele como nosso guia, e nós temos Ele como guia, significa obedecer os seus mandamentos. Depois, a gente tem que estudar, compreender a razão da nossa fé, para que a gente possa entendê-la e partilhar com os outros. Mas terceiro, é preciso, quando a gente tiver um conhecimento dessa verdade, expô-la de forma mansa e respeitosa, contribuindo para um debate, porque para nós cristãos importa que haja paz. E essa é uma questão que a gente esquece. A gente está citando muito Romanos 12:2, que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Verdade. Mas vai ver o que diz no versículo 18. Em tudo quanto depender de vós, tenha paz com todos. Então que a gente possa construir pontes para o diálogo. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém, irmãos? Ainda estão acordados? Amém? Vamos passar agora para os momentos das perguntas, certo? Tem algum microfone sem fio sobrando aí que dê para usar? Ou se não, pega um desses e deixa alguém fica passando o microfone. Passa para Eduardo. Primeira pergunta. Rapaz, eu botei 2 despertadores de 10 minutos, foi 25, 25, faz? Tem 2 despertadores. Não, que conversa.
Amém? Eduardo tem a primeira pergunta aí. Alô, som? Amém, amém. Se eu só dar uma orientação, Eduardo, aí quem for tendo pergunta, eu vou pedir ao apoio aqui de Letícia para ficar vendo quem é que está fazendo a pergunta, certo? Aí vai passando o microfone para essas pessoas. Amém. São muitos temas, né? Assim, pena que o tempo é tão curto, mas vamos lá. Eu tenho aqui, eu anotei algumas coisas, algumas perguntas, mas como eu acho que o tempo é curto, eu vou fazer uma, tá? Mais direcionado ao tema de Valdir, com relação a alguns usos e costumes dentro das igrejas. Foi falado, né, sobre a questão de seitas e heresias. E aí, recentemente, aconteceu uma questão polêmica dentro da igreja, né? Que os irmãos se reuniram para fazer uma tatuagem juntos, dentro da igreja, que era para meio que deixar ali evidente o propósito da comunidade, a missão da igreja. Então, veio um tatuador para dentro da igreja e eles foram lá, cada um fez a filhinha para tatuar no braço a missão da igreja. E essa igreja, ela tem sido, assim, alvo de algumas críticas com relação a que, será que de fato uma igreja evangélica ou tem se tornado uma espécie de seita? Até porque eles também têm paleta de cor, assim, toda igreja só usa bege, alguns usos e costumes, né? E aí, o Valdir trouxe aqui algumas características, né, do que seria uma seita. Assim, ao meu ver, assim, pelo que ele trouxe, assim, algo assim... aquela coisa, sou estranho, mas não se configura, talvez não como seita. Mas como é que o irmão vê isso? Essa questão, de fato, pode estar caminhando para isso? É apenas um uso, um costume? É sadio? Como é que a gente pode encarar essas questões? Bem, essa questão da estética em si, não há muito problema. O problema seria quando a gente, isso que é na questão dos usos e costumes, isso era muito presente há um tempo atrás, nas vestimentas. Por exemplo, tinha muita questão de, se o crente, o homem, andar de bermuda, não vai para o céu. Era nesse nível. Não é crente, não é salvo. Se a mulher vier de calça jeans para a igreja, não vier de saia vestido, não é crente, uma série de coisas. É claro que a gente, também quanto cristão, a gente tem uma cultura. E as igrejas, como é variado a questão do protestantismo, são microculturas dentro desse cristianismo, no sentido de vestimentas, que não é tão grave. Nós devemos combater aquilo que é sensual. É óbvio, a gente já conversou sobre isso em reuniões até com jovens, né? A sensualidade, uma série de coisas, uma série de condutas que levam-nos a nos afastar de Deus. Eu até vi esse vídeo em relação à questão da tatuagem, porque tudo que nós vamos fazer, inevitavelmente, a gente deve se perguntar: por que eu estou fazendo isso? Para quem eu estou fazendo isso? Isso vai glorificar a quem? Porque nós estamos vivendo uma época desses adventos do estrelismo, do estrelato. Todo mundo quer ser estrela. Todo mundo quer ser a última pedra do bornal, né? Causar. Não porque eu estou fora, para dizer assim, eu estou fora dessa bolhazinha evangélica, e acaba fazendo um monte de pirotecnia que não tem nada, na verdade, a ver com o evangelho. O que, em relação a seitas e heresias, o que vai contar, sobretudo, é o conteúdo da fé. Essa igreja, como é que ela encara as Escrituras? Qual é o seu conteúdo teológico? O que é que está sendo pregado, o que está sendo vivenciado, o que está sendo orientado? Tem a ver com Cristo revelado nas Escrituras ou não? Acho que isso é o ponto principal para que a gente determine se é aceito ou não. Essas questões secundárias, em tudo na vida, é aquela mesma questão. Por que eu estou tirando fotos, selfies na academia, mostrando meus músculos e os meus glúteos? Por quê? Para quê e para quem? Vai se enquadrar nesse... Eu vou classificar a pessoa como não crente ou descrente por isso?
Então, é questão de seitas e heresias, eu vejo mais a questão do conteúdo de fé que se pensa, que se percebe ou que se vive diante de Deus. Amém. Irmão Maico. Amém. É Jonas? Eu vou perguntar aqui. Vai perguntar, pronto. Perguntar. É um temazinho polêmico. Hoje, o mundo de hoje em dia, a gente tem que preparar nossos filhos para tudo. Né? Os pastores vêm orientando isso para o mundo. Mas, ultimamente, tem sido debatido muito, tem sido passado muito por pastores que a gente devemos preparar os nossos filhos para enfrentar o caminho das universidades. As universidades era para ser um plural, né, de várias ideias. Porque hoje nós temos que preparar os nossos filhos como cristãos para chegar até a universidade. Por que que eles têm, por que que eles combatem tanto o cristianismo dentro das universidades? Essa é uma resposta complexa, né? Assim, eu acho que envolve vários fatores. A gente poderia falar, por exemplo, do aspecto antropológico, afirmando que o homem ele resiste a Deus mesmo, né? O homem ele está corrompido. A nossa visão, como o irmão Eric citou, de forma sintética, a ideia da criação, da queda, da redenção e consumação, né? Nós vivemos uma realidade de queda. Nós vivemos em um mundo caído, um mundo que está numa postura de rebeldia contra Deus. Isso numa observação mais geral, né? Um segundo ponto que eu enxergo é que eu vejo também a predominância de uma certa vertente mais ideológica. Então, essa vertente ela pode assumir pontos estratégicos no aspecto cultural que acaba exercendo uma força maior do seu pensamento. Então, no caso das universidades, acho que é bastante evidente de que essa postura mais voltada a esse pensamento da desconstrução da visão judaico-cristã, ela está predominante. Então, por causa disso, por causa da história do nosso país, no caso, embora em outros países também existam, mas existem outros países que essas situações são mais amenizadas. Mas no nosso caso, no Brasil, a gente tem uma história que foi se permitindo a isso. Então, certas áreas culturais, elas foram sendo dominadas por certos grupos que tinham uma vertente e que defendia isso de forma propositiva. E que dominou de maneira sutil e acabou sendo uma predominância no nosso Brasil. Então, é muito frequente, é muito comum nas universidades a gente enfrentar grandes desafios relacionados à fé. Que isso não é necessariamente algo ruim. Isso até, às vezes, é bom, porque, assim, provoca e mostra até que ponto nós cremos de fato, ou mostra qual é o nível de profundidade, de densidade daquilo que nós dizemos que cremos. Muitas vezes as pessoas, por causa disso, elas acabam assumindo uma postura de uma maior pesquisa, de um maior estudo, de uma maior pergunta. E os próprios pais começam também a se preocupar com os filhos, porque alguns deles, por muito tempo, transferiram a educação dos filhos para a universidade, para as mídias. Hoje, muitos ainda continuam nessa postura. Se não acordar, vão perder, como algumas famílias têm perdido seus filhos. Os filhos se colocam contra os pais. Essa postura de que toda autoridade está sob júdice, toda autoridade tem que ser questionada. Nós vivemos assim, né? Assim, você não pode mais se colocar como autoridade. Então, professor sofre, família, os pais sofrem em questão de autoridade. Qualquer ambiente que exista uma hierarquia, uma alusão a uma hierarquia, autoridade, isso é atacado. Então, isso tem um porquê filosófico por trás, tem razões, tem crenças por trás, que é fruto de uma ideologia que permeia, que predomina e que acaba exercendo esse poder, né? Que isso é mas se fosse outra também, exerceria também da mesma forma. E para o cristão, cabe exatamente ele fazer essa leitura de forma coerente com a revelação da Escritura para ele compreender. Então, eu vejo que existe essa questão da queda humana, mesmo que não houvesse, de outra maneira, existiria a resistência, mesmo que não fosse do ponto de vista mais ideológico, existiria porque o coração do ser humano é mau
e ele resiste a Deus. Então ele vai buscando meios, subterfúgios, para sempre estar resistindo a Deus. Se não é dessa forma, ele vai buscar outra, né? Mas sempre buscando resistir a Deus. Então, por isso que a Escritura vai falar disso, mesmo quando nem essas ideologias eram tão sedimentadas assim, ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando crescer ele não vai se desviar dele. Então, é papel, é função dos pais, orientar a criança, os filhos, a família, incutir a crença, a fé, os valores, papel da família, né? Desde o seu nascedor, desde a sua origem. Okay? Amém. Quem é que tem a pergunta? Pode. Amém. A graça e a paz. Para pastor Vitor, o irmão citou aí que dentro da teologia já está bem mais avançado, mais ou menos, foi o que o pastor falou, a parte dessa vivência de hoje do futuro da igreja, apostasia, né? Se eles proíbem, né, muitas coisas do que Jesus disse, sim, sim, não, não, e nós não podemos falar lá como professor, é porque lá eles estão preparando para o futuro da igreja ser isso, né? Apostasia, porque lá o sim, sim, não, não está sendo proibido. Mais ou menos isso, pastor? No caso, a pergunta é se isso prepara a apostasia da igreja? Você Sim, diz isso, porque se já está proibindo lá muitas coisas da palavra, né? Que você falou assim, que muitas coisas você não pode mais falar. Sim, sim. Biblicamente. Uhum. Vai ter coisas que... Então, já é uma apostasia dentro das universidades teológicas. Assim, a igreja, ela sofre a hostilidade, né? O cristão, as suas ideias têm sofrido hostilidade nas universidades. Algumas razões, eu creio que não são legítimas, e algumas elas são legítimas. Assim, a reclamação, a crítica que se faz, a forma como o cristão ele quer atacar ou ele quer refutar as ideias, às vezes falta um pouco mais de sabedoria, falta um pouco mais de flexibilidade, de sensibilidade. Às vezes alguns cristãos eles sofrem porque a forma como eles vão também não é uma forma muito respeitosa, vai com muita arrogância, vai com muita prepotência, como donos da verdade, então acaba por ser violento. E essa não é a postura cristã, essa não deveria ser a postura cristã. Então, assim, existem razões, inclusive Pedro diz que quando nós formos perseguidos, que não seja essa perseguição por causa de nós, por causa dos nossos malfeitos, né? Mas que nós soframos por sermos justos, por sermos verdadeiros, por sermos coerentes. Então, assim, o cristão ele tem o dever, né? Em Cristo ele tem o dever de ser coerente, justo, verdadeiro com aquilo que ele está falando, com aquilo que ele está fazendo. Então, se ele vai refutar, que ele tenha essa sensibilidade, essa sobriedade, esse equilíbrio. Agora, isso pode, em alguns ambientes, inclusive no meio de ateus, porque mesmo pessoas sendo ateias, pessoas não sendo crentes, não significa que todas elas são pessoas assim, intransigentes, contra cristãos. Existem pessoas que elas têm convicções baseadas em convicções assim, que elas estão sendo verdadeiras consigo mesmas, sendo leais, e Deus não anula isso. Deus quer que nós sejamos sinceros, verdadeiros, mesmo que essa nossa sinceridade ainda não tenha um nível de compreensão de verdade próximo daquilo que Ele revela, mas essa abertura é muito importante para ele chegar a isso. Então, perguntas sinceras, perguntas verdadeiras são importantes. Então, se um ateu, se alguém, um agnóstico, se alguém que não crê em Deus, ele faz perguntas legítimas, se ele questiona de modo legítimo, eu tenho que ter também o respeito e o acolhimento a essa pergunta e não me ofender com ela. Mesmo que seja meio instigante, provocativa, eu tenho que ter esse respeito, né? Eu vi esses dias alguém, por exemplo, em um debate com o pastor Tasso Licurgo, né? Ele se emocionar. E um cara muito crítico da religião, um sujeito que, não sei se ele se tornou agnóstico, mas ele não é mais cristão, já deixou de ser cristão, e ele questiona. Só que a postura do Tasso, a forma como ele colocou, a maneira como ele acabou debatendo, acabou criando também um ambiente que favoreceu o acolhimento da verdade. Então, assim, é muito importante também o modo como a gente vai apresentar a verdade. Então, a apostasia, quem apostata é a igreja, independente da universidade,
Isso faz parte da maldade do nosso próprio coração. Nós resistimos a Deus, nós somos seres humanos rebeldes. Quem? Todos nós. Mesmo o cristão legítimo, verdadeiro, que o Espírito Santo está dentro dele, existe, como Paulo disse, uma lei que opera dentro de mim, que atua contra a lei do meu entendimento, de modo que o bem que eu quero fazer não faço e o mal que não quero, isso faço. Então, sinais da rebeldia, elementos da rebeldia, estão presentes dentro de nós, dentro da nossa natureza. Então, vai haver essa chamada apostasia da igreja, que, inclusive, existe polêmica sobre o significado dessa palavra, o que representaria de fato isso no contexto que é dito lá por Paulo, né? Alguns nem entendem como o abandono da fé, entendem como outra coisa, inclusive como o arrebatamento da igreja, uma coisa totalmente diferente, né? Mas entendem assim. Então, se isso corresponder ao abandono da fé, isso vai acontecendo por outras vias, às vezes dentro da própria igreja. A igreja ela não precisa deixar de ser religiosa para ser apóstata. Ela continuará fazendo menção do nome de Jesus, pregando sobre Jesus, falando sobre o Evangelho, na igreja, com músicas, com louvores. Mas Jesus diz: olhe, vocês esqueceram o primeiro amor. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, antes que eu venha e retire vosso candeeiro. Ali não está falando de prática de imoralidade, nem de que são ateus, não estão falando para a igreja cristã. Pessoas que abandonaram a vivência, a experiência real. Então, essa apostasia ela pode acontecer até num cristianismo ortodoxo, correto, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista das crenças. Mesmo crendo corretamente, mesmo ensinando corretamente, um cristianismo ele pode abandonar de forma pessoal. E aí, cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos, e não por uma religião. Todos nós, de modo pessoal, somos responsáveis por nós mesmos. Você é a sua experiência religiosa com Deus. Você pode abandonar a fé dentro de uma igreja correta. Você pode abandonar a sua vivência, a sua experiência real, autêntica, verdadeira com Cristo, dentro de uma religião correta. Os fariseus não eram errados a sua doutrina. Dentro da revelação, da limitação que eles tinham, era do melhor que tinha da religião, eram os fariseus. O problema de Jesus não era com a doutrina dos fariseus, era com a vida dos fariseus. Era com o modo como eles exerciam aquilo ali, né? Então, o cristão ele pode abandonar a fé, mesmo que ele não abandone, inclusive, a ortodoxia. Então, a heresia ela é muito mais do que um conjunto, eu entendo dessa forma, do que simplesmente um conjunto de símbolos corretos ortodoxos. É possível viver uma fé social apenas. Uma fé de conformidade à superficialidade dela. Como aquele jovem rico. Aquele jovem rico não tem nenhum problema externo. Assim, do ponto de vista externo, da religião, você não tem o que acusar ele. Agora, Jesus, quando ele vai apontar, ele está apontando coisas profundas, que está para dentro. Ele aponta o abandono real, existencial, daquele jovem com Deus. Que não tem como você identificar isso pela via meramente do texto escrito externo, entende? Assim, a Bíblia não diz que todo mundo que é rico tem que abandonar o dinheiro, jogar o dinheiro, né, com os pobres, mas para ele diz. Você percebe que a coisa é mais profunda do que o que a gente imagina, né? Para alguns não precisam, mas para ele precisou, porque aquilo fazia ele apostatar da fé verdadeira. Então tem coisas que para nós, mesmo que sendo legítimas, elas podem ser uma interferência na minha experiência real e verdadeira com Cristo. Entendeu? Então a apostasia é muito mais do que essas questões simbólicas do abandono de crenças verdadeiras, que é também uma parte, mas não é só. Eu estou só aproveitando a pergunta para abarcar a coisa de uma forma mais ampla, né? Amém. Quem é o próximo? O Michael. Eu quero ler um texto bem rápido aqui antes de fazer a pergunta, são 3 versículos. João capítulo 17, a oração sacerdotal, que diz assim: não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Minha pergunta é direcionada ao irmão Eric, sobre política. Como o irmão bem falou aqui, hoje em dia o mundo está polarizado, especialmente o Brasil. Eu acho que uma das maiores paixões do brasileiro
como um todo é a política. Era o futebol e acho que a política agora está mais sobreposto. Mas, assim, o que eu estou percebendo, e a minha pergunta é sobre isso, como é que o cristão pode se posicionar diante dessa situação hoje que o Brasil vive, sem ser um ativista, sem estar brigando, sem estar... Porque, assim, a gente vê pastores muito conhecidos, né, no nosso meio, pessoas influentes, bons pensadores, né, que levantaram a bandeira de um certo lado, né, enfim, e que vão em movimentos, fazem campanhas, vão em rede social, brigam, enfim. Eu acho que a gente está vendo muito esse ativismo, assim, tanto de um lado como do outro, né? E, para piorar, se usa muito a Bíblia para isso, né? Se usa muito a Bíblia para realçar ou para, né, calçar aquela ideia sua. Então, a minha pergunta é sobre isso. Como não ser um ativista se posicionando de forma correta à luz das Escrituras? Eu sei que esse texto que eu li aqui não é diretamente político, né? Mas Cristo disse que a gente tem que se santificar na verdade. A gente não pode fugir do debate. A gente vive num mundo que a gente é feito de escolhas diariamente. Não tem como você fugir das escolhas, né? Mas como a gente vai se posicionar com relação a isso e não ser um ativista e não deixar o nosso coração ser levado para um lado em detrimento do outro, achando que o outro é o do diabo, enfim, em relação a isso, a minha pergunta. Perfeito, irmão. Obrigado pela sua pergunta. Irmãos, eu creio que as mídias sociais, as redes sociais, elas trouxeram muitos benefícios. Ela não é a única no que eu vou afirmar, mas em grande parte ela contribuiu para essa ideia de polarização, porque hoje muito facilmente você dissemina a sua forma de pensar. Isso não tem problema em disseminar, mas o problema é que quase ninguém foge mais da lógica do uso das redes sociais. E as redes sociais, todos os irmãos já sabem, elas têm em si uma espécie de algoritmo, né, que ela condiciona você a se manter numa bolha de entendimento. E aí o que acontece quando a gente não percebe isso ou não toma medidas em relação a isso? É que você vai sedimentando cada vez mais uma forma única, exclusiva, de ver as coisas como elas são. Eu penso que esse é um ponto importantíssimo. Porque a partir do momento em que você não percebe isso, cada vez mais você vai construindo essa mentalidade muito, às vezes, extremada, me permitam usar esse termo, extremada. E isso é muito sério, porque existem líderes religiosos que caíram, sim, na ideia de uma militância política, de um partidarismo. Eles caíram nisso e a gente, às vezes, é muito condicionado a seguir o que o líder diz. A verdade é, sendo bem franco, é que pensar é uma coisa que cansa, é uma coisa que é difícil. Então, às vezes, é muito mais fácil para a gente ficar absorvendo as ideias alheias e formatando nosso pensamento exclusivamente com base nela, porque isso faz com que eu fique confortável no sentido de que eu não preciso exercer o meu juízo crítico. Mas é preciso exercer o juízo crítico e analisar as coisas como são postas. Existe um prêmio Nobel de economia, o nome dele, o escritor é Daniel Hutman. Hutman, ele fala uma coisa interessante, ele fala que a gente tem condicionamentos, vieses comportamentais, vieses de entendimento, que fazem com que a gente tenha respostas rápidas em meia situação. E aí um desses vieses é que ele conclui uma teoria dizendo que a gente tem uma espécie de visiate. O que seria o visiate? É what you see is all there is. Ou seja, tudo que você vê é tudo que existe. O que é que eu quero dizer com isso? É que se você não abrir sua mente para ver que existem outros pontos de vista, você certamente vai continuar preso nessa mentalidade. Então, o que eu faço? Eu vou dizer assim, o que eu faço, e aí os irmãos podem ter soluções alternativas. A partir do momento que eu percebo que eu estou caminhando muito numa linha, o melhor e mais recomendado é que você também se permita escutar o lado oposto. Existe conteúdo dos dois jeitos. Eu fico alegre quando eu vejo que meu Google, o meu sistema de notícia, posso falar nomes de políticos aqui, acho que não tem problema, né? Ele às vezes me dá notícias boas sobre Bolsonaro, mas às vezes me dá notícia ruim. Me dá notícias boas de Lula e ruim também.
De Trump é a mesma coisa. Eu fico feliz com isso, porque pelo menos ele não descobriu ainda como é que eu penso, para ficar instigando a mesma coisa. Porque às vezes acaba sendo essa estimulação do algoritmo que acaba condicionando nossa mente. Então, a gente precisa abrir o nosso campo de visão, né? Evidentemente, a gente tem que fazer isso porque o nosso senso crítico deve ser exercido e porque a palavra nos diz que a gente tem que examinar todas as coisas. Então, se há a necessidade de examinar todas as coisas, então que eu examine com o maior número de informações possíveis. A gente tem que pensar que os líderes e os regimes de governo, eles têm que ser analisados também pelos seus frutos. E a gente faz essa comparação com a Bíblia, mas também a gente tem que estar atento. Ó. Acertou aqui, errou ali. Por quê? Porque meu parâmetro é a Bíblia. Então não adianta só fechar os olhos e achar, não, o quem eu sigo está acertando em tudo, está mandando ver. Eu tenho dificuldade de entender as pessoas que não conseguem criticar o líder político que seguem. Eu tenho dificuldade. Porque ninguém é perfeito. Então, se você não consegue criticar o líder que você segue, por exemplo, eu acho o pastor Vitor um excelente pastor, mas é evidente que em relação a ele, eu vou ter alguns pontos de vista que eu vou discordar dele. E faz parte. Ele não é uma liderança no sentido de dizer teologicamente perfeito. É a mesma coisa do pastor Valdir. Então, se permita... É pastor, né? Não, que conversa baixo nível não. Aqui é tudo mesmo. Pastor Valdir. Mas entenda, irmãos, é entender que o ser humano ele é falível. Então não adianta porque não tem porquê eu achar que eles vão ser perfeitos em todos os seus posicionamentos. Mas para isso, repito, é necessário ampliar meu campo de visão, discutir e conversar com pessoas que pensam o oposto. É incômodo? É muito ruim discutir com pessoa que pensa diferente de você. Às vezes a minha mulher ela tem umas opiniões diferentes. Aí eu escuto. E quando eu escuto, eu amadureço, eu cresço, eu mudo meu pensamento em relação a algumas coisas. Então tenha essa liberdade. Não se ache senhor da verdade. Porque quando você começa a fazer isso, a se achar o senhor da verdade, achar que já está tudo pronto na sua mente, na sua cabeça, aí eu acho que você perde uma grande oportunidade de exercer esse juízo crítico. Amém. Sara aí, fazendo a última pergunta. Devido ao tempo, devido ao horário, devido a algumas extensões, a gente vai deixar essa como última, mas aí, ó, a gente no Instagram da UMIC vai soltar uma caixinha lá e a gente pode ver depois para os pastores alguém responder, beleza? Oi. A minha pergunta vai para o pastor Felipe. Gostaria de entender um pouco mais a respeito dessa questão da busca pelo conforto, pela autossatisfação. Quando que isso começa a ser algo pecaminoso? Oi, muito obrigado pela pergunta. É interessante a gente pensar, antes de qualquer coisa, antes de tudo, assim, que primeiro, aquilo que eu falei ontem, o ser humano ele é indissociável. Existe algo que, por vezes, não é levado em conta. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui. Quando as pessoas afirmam, meu trabalho secular, um exemplo. Então, quer dizer que você tem duas vidas. Você, quando está dentro da igreja, você tem uma conduta santificada, e quando você vai, por exemplo, exercer o seu trabalho, você é outra pessoa. Quando Lutero encontrou um sapateiro, acho que algumas pessoas já conhecem essa história, e o sapateiro perguntou a ele como ele poderia glorificar mais a Deus. Lutero não mandou ele ir para um monastério, mas afirmou para que ele fizesse o melhor sapato que ele pudesse e cobrasse um preço justo. E assim ele glorificaria mais a Deus. O pecado em si inicia quando você abstém Deus do negócio. Porque quando nós entendemos que tudo que fazemos é um apontamento para a glória de Deus, glorificar a Deus não é fragmentado, mas uma totalidade. Perceba que a Bíblia em todo o tempo fala de aspectos, características específicas. Por exemplo, lábios. Desde os Salmos, desde o início, a Bíblia fala para que os nossos lábios... inclusive tem um salmo que eu aprendi quando era criança, que as palavras dos meus lábios e o meditado do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Os olhos, nossos olhos precisam ter uma direção, os nossos ouvidos. Então nós vemos a Escritura apontar para um todo em direção à glorificação a Deus. E o pecado começa quando nós encontramos fora de Deus esse lugar de satisfação, porque fatalmente iremos nos frustrar. Toda busca por satisfação plena, ausente de Deus, encontrará frustração. Nós, igual a história de uma luva,
uma história infantil da luva. O menino estava com a luva numa fazenda, brincando, a luva cai da mão dele, e a luva vai buscar em alguma coisa ser preenchida. E aí ela encontra um cachorro e diz, eu estou vazio aqui, está seco, eu estou meio esquisita, você pode colocar aí para ver se fica a pata, para ver se fica, e o cachorro bota aquilo e não preenche ela completamente. E ela encontra uma galinha, encontra um porco, ela fica suja, e resumindo a história, a plenitude daquela luva é encontrada quando ela é encaixada exatamente no propósito pelo qual ela foi criada, que é a mão do menino. Qual é o propósito pelo qual nós somos criados? A pergunta para nós reflexiva hoje. Por que você existe? Qual é o sentido da sua existência? Por que Deus lhe colocou no mundo? Eu sou um improvável, meus amigos. Se a conformidade do mundo fosse aquilo que a minha família seguisse, provavelmente eu não estaria aqui hoje, no caso. Mas a verdade é que um dia alguém semeou em meu coração que existia uma satisfação no Senhor, que somente nele, e sim, assim como todos nós, eu procurei em outra coisa, em algum lugar, em algum momento da vida. E o pecado começou aí, quando fora de Deus eu não encontrei essa satisfação. Isso, infelizmente, corrobora em tudo em nossa vida. Relações, não existe matrimônio saudável sem antes a mulher ser satisfeita em Deus e o marido ser satisfeito em Deus. Porque vai buscar um no outro algo que o outro nunca vai dar ao seu coração. Se não existe relacionamento saudável de forma eclesiástica e igreja sem que haja satisfação em Deus, porque você vai buscar em pastores, em líderes, em amigos, aquilo que só Deus pode lhe dar. Então, essa ideia começa justamente aí e termina aí. Então, assim, o que nós precisamos, e é interessante porque os temas, se eles se interligam, é nós termos a consciência em Deus de buscar essa clareza ao nosso coração de que nós podemos sim ser bons profissionais, nós podemos sim sermos alunos laureados em nossas universidades, mas o fim daquilo ali nunca é nós mesmos. O fim que o dom de Deus derramado sobre você está lá, não é em você mesmo. Alguém que canta bem, que Deus derramou esse dom, o fim não é o aplauso. O dom que Deus deu a alguém de ministrar a palavra, o fim não é você ser reconhecido como um e conhece muita coisa. Todas as vezes que Deus nos dá algo, até mesmo as nossas conquistas, o fim é sempre glorificar Deus e edificar um povo. O fim sempre é Deus, o nome de Deus, a pessoa de Cristo é anunciada e um povo ser edificado por meio da verdade de que até mesmo aquilo que eu fiz, a força quem deu foi Deus. E eu me deparei com algo, até para concluir essa pergunta e essa fala, enquanto estava em um aconselhamento lá na comunidade, um irmão, e ele já tem uma certa idade, e essa é uma dificuldade por vezes ser um pastor jovem, é que chega alguém que tem o dobro da sua idade de experiência, e ele já carrega consigo convicções enraizadas, e para que você lide com isso, você tem que ter muita sabedoria, discernimento e humildade também, porque seu orgulho e por vezes a sua própria... quem você é vai ser esmagado ali, você tem que... E ele olhou para mim e pegou o texto do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, e disse... Isso aqui está errado. Aí eu disse, como assim? Bem-aventurados os pobres de espírito. Se você tem um espírito, você é rico. Veja só como Deus me deu tantas coisas. Hoje eu tenho casas alugadas. Olha os meus filhos aí todos formados e não sei o quê. Meu pastor, explique isso para mim. Você aí, embora você não tenha tanta experiência assim, aí sempre essa, né? Aí eu, me explica como? Por que será que o tradutor, e aí, além disso, ele tem um conhecimento um pouco, vamos dizer assim, técnico. Como é que o biblista, aquele que traduziu, aquele que pegou a palavra do grego koiné, trouxe essa palavra, se eu tenho um espírito, eu sou rico, e a Bíblia diz que Cristo... E aí lá vai eu... Aí você respira fundo, e você percebe que toda a concepção, toda a mentalidade daquele homem de Deus, aquele homem que confessa o Evangelho, ele está submetido a uma visão terrena, mundana, e semelhante àquilo que a gente falou ontem do jovem rico. Sempre é uma visão terrena das coisas, sempre é uma leitura da Escritura com a lente desse mundo, ou seja, alguém mediu uma bem-aventurança por meio de uma perspectiva, de um estereótipo mundano que era, literalmente, que riqueza valida alguém. Riqueza validaria alguém, bem-aventurados os ricos. E a verdade é que o texto nos mostra e ensina a gente sobre isso, para concluir. Que felizes são aqueles que até mesmo com suas conquistas e realizações entendem que eu sou feliz e estou com a alegria ali borbulhando em meu ser porque eu sou um pobre de espírito. Porque um dia eu gritei por pão e sem conseguir produzir o meu próprio pão e o próprio pão me encontrou e me deu uma satisfação e nele eu tenho a minha fome saciada eternamente. Então a partir disso a gente tem a convicção
De que quando a gente chega nesse lugar de, opa, aqui já não tem mais Deus como alvo e como centro. Aqui não mais tem Deus como a glorificação. Aqui já é o eu entrando na equação e tomando lugar no trono, se assentando e dizendo, que lugar confortável de se estar. Aí é nesse lugar que o pecado entra e com muita sutileza nos faz pensar que isso é genuíno, lícito e não há perigo. Quando na verdade um dos maiores perigos é quando a nossa consciência ela se assenta num trono confortável e ela não é cutucada por vezes. Ela tem convicção de que aquele lugar é o melhor. E meus irmãos, não há nada melhor do que até mesmo o Senhor nos perfurar, como diz a palavra lá no original, quando Pedro prega e as pessoas são compurgidas, que o Senhor nos cutucar de vez em quando e dizer, não é bem por aí. Existe algo superior. Tudo passa. E eu costumo dizer uma coisa, se você canta e você acha que você nasceu para isso, um dia você não vai mais fazer isso. As pessoas pregam e dizem, eu sou um pregador, que eu nasci para ser profeta, um dia não precisará mais ser isso. Tanto o Catecismo de Westminster como a própria Escritura nos aponta o propósito pelo qual nós somos criados, e é uma canção que eu escrevi, não eu escrevi, enquanto eu botava Daniel para dormir, eu fiquei sofejando ela e fui para um culto numa terça-feira e leram o texto, a gente canta lá na igreja. Eu fui criado para estar contigo, tua presença é minha habitação. Nós somos criados para conhecer a Deus, glorificá-lo e ter deleite nele. Isso resume tudo. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Amém? 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 Passo agora para